Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso vídeo, onde nós começamos a falar na primeira parte da igreja de Tiatira. Uma igreja que tinha amor, tinha fé, perseverança, uma igreja que manifestou que as últimas obras eram maior do que a primeira. E eu disse para as pessoas que quando eu olho para essa igreja, eu lembro do meu antigo ministério, que ela é assim. Ela é assim. Ela é uma igreja assim, que ela está sempre nativa, sempre trabalhando. Razão pelo qual eu me identifiquei com essa igreja. Porque eu gosto de mover, pessoal. Sou uma pessoa muito proativa, sou uma pessoa muito ativa. Então, quando eu cheguei nessa igreja, eu vi o tipo de trabalho dela, entendeu? De ganhar almas, o trabalho que tinha de evangelização, o trabalho que tinha, aquele trabalho de movimento. Eu me apaixonei por essa igreja. Eu falei, é aqui que eu quero ficar, Jesus. É aqui que eu quero ficar. E fiquei. Foi lá que eu encontrei a minha esposa, com quem eu sou casada há 30 anos, vai completar 31 anos desse ano. Então não foi tudo de ruim lá dentro. Foi lá que eu fui batizado nas águas, que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi lá que eu tive um encontro e uma experiência com Deus. Mas foi lá que eu tive uma das maiores decepções da minha vida. Com o ministério, com a forma que muitos daqueles líderes fariseus hipócritas conduzem as coisas, carrascos, sem piedade, pregam amor, mas são que nem aqueles fariseus que a Bíblia fala em Mateus 23. Então, quando eu olho para essa igreja de Tiatira, eu lembro desse ministério. E sei que existem muitas placas de igreja aí semelhantes, que tolera a Jezabel. Sabe o que é tolerar a Jezabel? Tolerar o que é errado dentro da igreja. Tolerar práticas erradas. Porque a Bíblia fala que em Tiatira, eles toleravam que Jezabel ensinasse lá as coisas erradas. Ensinasse o pecado. E existem muitas placas de igreja que elas têm tolerado práticas dentro delas, que é como Jezabel, que tem prostituído o Evangelho de Cristo, que tem levado as pessoas a adulterar o Evangelho de Cristo. Mas a Bíblia fala, por isso que existe como referência, 2 Pedro capítulo 2, que muitos seguiriam as práticas de Jezabel, que é os falsos mestres. Muitos seguiriam as suas práticas. E 1 Timóteo capítulo 4 fala que muitos seguiriam esses ensinos de demônios. Mas Deus fala lá, pessoal, dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Então existem muitas placas de igrejas que Deus dá tempo para que elas se arrependam das suas práticas, de heresias, de dissimulações. Deus dá tempo para que eles se arrependam e venham se consertar desse erro. Porque o que tem de Jezabel dentro de muitas igrejas por aí, e por isso são esses escândalos, são essas corrupções, por isso são essas falsas aparências desses crentes que andam por aí, que não tem nada de cristão. São pessoas que com o testemunho delas, elas colocam as pessoas mais para longe de Jesus do que para perto. Porque dentro da igreja, elas se mostram santas. Se mostram santas. Mas tinha que colocar uma câmera, sabe aquelas câmeras desses reality show aí? Bota uma câmera para poder ver o testemunho dessas pessoas no local de trabalho. Bota uma câmera lá. Muitos lá na igreja dela vão falar, que essa é aquela santinha ou aquele santinho que fica aqui, sentado no banco, sentado lá no púlpito. Esse é aquele homem que prega sobre amor. Bota aí a câmera dentro de casa, no local de trabalho, no carro quando está dirigindo.
Bota lá a câmera, escondida lá, para vocês verem quem é. Para você ver como é que são uma porção de boca suja. Para vocês verem como é que são uma porção de pessoas dissimuladas. Porque não tiveram, pessoal, verdadeiramente um encontro com Deus. Porque verdadeiramente não nasceram da água, não nasceram do Espírito. Foram lá tomar um banho sem sabão, lá no batistério, lá tomaram um banho sem sabão, mas não fizeram morrer a sua natureza terrena, não sepultaram a nova criatura. Não mataram, como diz o bispo na igreja lá, não mataram o velhinho, a velha criatura. A velha criatura ainda está, pessoal, vivinha neles, vivinha dentro deles. Eles se preocupam em manter uma aparência, entendeu? Uma aparência. A Bíblia deles são quase da grossura de um pneu de um carro, carrega a Bíblia para cima, para baixo, e não fazem isso, e não fazem aquilo. A roupa deles são aquelas roupas de crente, mas eles em si são pior do que o incrédulo. São pior do que o incrédulo. Por isso que Deus não julga pela aparência. Esse negócio de roupa, de igreja, falar, usa roupa assim. O que você tem que estar vestida das vestiduras brancas, de uma nova criatura. É isso, roupa não identifica e nem vai identificar quem vai para o céu. Porque quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela recebe o Espírito Santo enviado por Jesus Cristo, por Deus. O próprio Espírito Santo faz o trabalho de a torná-la uma nova criatura e ela vai saber, pessoal, como se portar. Ela não vai ser sensual, entendeu? Porque a igreja virou um campo de sensualidade, tanto por parte de muitos homens como de mulheres. Um porção de camaradinha todo apertadinho, anda com a calça toda apertadinha, mostrando tudo, entendeu? Mostrando tudo. E os púlpitos das igrejas estão cheios desses gogoboy aí. Parece que são os gogoboy. E não homens de Deus. Os púlpitos estão passando fome de homens de Deus, pessoal. De homens verdadeiramente com o espírito dos apóstolos, dos discípulos, com o espírito, sabe, de um ganhador de almas, de um espírito de alguém que tem sede de ver pessoas sendo salvas. De ver pessoas saindo do reino dos céus, do inferno. Muitos estão nos seus púlpitos, numa impressão de bem-estar. Estão lá nos seus púlpitos, vendo as suas igrejinhas, sabe, que tem 700 lugares, 1000 lugares, 2000 lugares. Estão satisfeitos em ver todas as poltronas cheias, todos os lugares cheios, mas não sabem eles que pelo lado de fora tem milhões e milhares de perdidos. E que aquilo ali é uma gotinha no oceano do trabalho que eles têm que fazer para poder tirar as almas que estão do lado de fora afastadas, aqueles que estão perdidos da mão do diabo. Mas eles ficam na sua zona de conforto. Eu já ganhei o suficiente. A igreja de Tiatira, pessoal, as obras dela mais numerosas do que as primeiras, não as salvava. Não as salvava. O amor, a fé que elas tinham, a perseverança, não as salvava. Se ela não procurasse tirar do meio dela aquela Jezabel que estava lá levando o povo a se prostituir, adulterar, a pecar. Como nós temos falado aqui no nosso vídeo, dessas práticas que ficam dentro dessas igrejas aí, teologia da prosperidade. É campanha de empresário, é campanhas em cima de campanha, e toma envelope, bota dinheiro e ameaça as pessoas que não dão dízimo. Ameaçam pessoas que não dão dízimo com a conversa de que devorador vai entrar. Não entra, irmão. Eu dou minha cara a tapa para você para dizer, se você não der o dízimo, o devorador não entra. Porque Deus não é carrasco. Deus, ele não é vingativo. Deus é amor. Deus não é empresário. Deus é amor. Tá certo? Tá certo? Eu vou ler algo para você aqui na Bíblia. Vou ler algo para você aqui na Bíblia.
como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, muitos milagres. No meio dos convertidos tem que haver milagres. E os milagres são feitos por meio dos apóstolos. Eles são os provedores dos milagres. Esses que estão aí nos seus púlpitos, aí pregando, eles têm sido provedor de milagres? Muitos sinais e prodígios têm acontecido dentro das igrejas. Muitos sinais e prodígios, meus irmãos. Fica esses testemunhos meia boca aí, que a gente fica vendo aí, qualquer dipirona, qualquer paracetamol, dá. Uns testemunhos que a pessoa vai lá dizer, eu fui curada aqui, não ando mais de amuleta, mas passa em cima do púlpito, passa lá em cima do púlpito, sem a muleta, quando desce a escada, vai para o salão, já está com a muleta de novo. Que testemunho é esse? Jesus uma vez disse, olha, levanta do teu leito e anda, e o cara pegou o leito nas costas e foi andando. Leproso era limpo, a pele ficava branca na hora. O cego enxergava, o mudo abria a boca, falava na hora. Cadê os sinais e prodígios, poderosos da fé? Cadê os sinais e prodígios? Como a Bíblia diz aqui que acontece? Cadê? Os únicos sinais e prodígios que estão acontecendo dentro das suas igrejas estão na conta bancária de vocês. Que vocês estão ficando mais e mais milionários. Mais e mais milionários. Os únicos sinais e prodígios que estão acontecendo é com vocês. Que vocês andavam de carro, agora vocês estão andando de jatinho, estão andando de helicóptero, moravam numa casa de 2 quartos, agora estão morando numa casa de 4 quartos. Os únicos sinais e prodígios que acontecem é com vocês. Mas no meio do povo não acontece. Sabe por quê? Porque vocês não são de jejum. Vocês não oram. Vocês estão tudo coradinho, barrigudo, gordos. Gordos aí. Então cadê os homens de Deus? Aí diz mais aqui. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O povo fazia isso. As pessoas pegavam e vinha algum irmão que tinha necessidade e vendia suas propriedades e distribuía os produtos. Não está falando de dízimo. Eles levavam o dízimo e os pastores, os discípulos faziam isso. Não está falando disso. Mas diz mais aqui, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pedro começou a igreja formando dizimista. Ele formou a igreja formando salvos. Salvos por reino de Deus. Nascidos por reino de Deus. Nascidos do Espírito. Então, ele fazia com que as pessoas manifestavam isso aqui. E tem mais uma parte aqui na frente que diz assim, olha só, quando se forma salvos. Como se forma pessoas nascidas do Espírito Santo. Quando você, liderança eclesiástica, tem preocupação em salvar almas e encher a igreja do Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa. A comunidade cristã. Quando o sujeito forma uma comunidade cristã, ele não fica pedindo ajuda ao devorador para a pessoa dar dízimo. Entendeu? O devorador não precisa ser incentivo seu. Você dizer, se você não dá seu dízimo, você vai ter problemas econômicos. Você não precisa baixar esse nível. Porque para mim isso é baixar um nível. Olha só o que diz aqui. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Olha só. Com grande poder eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Jesus ressuscitou para nos salvar. E ainda que morramos um dia, Ele vai nos trazer a vida como Ele reviveu.
e em todos havia abundante graça. Abundante graça. Nessa vida abundante de dinheiro, que fica esses fariseus hipócritas incitando as pessoas a ter, não. Aí diz assim, ó, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quando eu falo para vocês, pessoal, que esses púlpitos estão cheios de fariseus hipócritas, eu estou mentindo? Estou mentindo? Meus irmãos, olha aqui para mim. Quando eu falo que esses púlpitos de igrejas que andam por aí, muitas delas, estão cheias de fariseus hipócritas, dissimulados, eu estou mentindo? Eu não estou mentindo. Deus sabe que eu não estou mentindo. Porque os apóstolos, os discípulos, eles pregavam graça. Eles convertiam as pessoas. E naturalmente as pessoas davam. O convertido não precisa ser ameaçado em nome de devorador. Ser ameaçado de que sua vida econômica, entendeu? Porque não vai. Se não der o dízimo, fizesse o devorador entrar, as pessoas ficar na miséria, então nós viveríamos num mundo miserável. Porque quantos que estão aí fora nesse mundo que não são dizimistas e não são ofertantes? Para pensar. Eu penso. Eu estou incitando a igreja a dar dízimo e não dar oferta? Não. Eu só estou dizendo para você que você não é amaldiçoado pelo fato de você não fazer. E nenhum devorador vai entrar na sua vida pelo fato de você não dar. Você dá se você quiser. Se você tiver condições. Aí você dá. Se você não tem condições, você não vai dar. Qual é o problema? Porque os apóstolos abençoavam para serem abençoados. Mas esses homens têm te abençoado? Eles têm te abençoado? Porque o que tem de pessoas aí que estão dando um dízimo e a light cortando a luz não está no gibi. Entendeu? Porque elas falam assim, foi dito que se eu não der, o devorador vai entrar. Então, se eu estou ruim, eu vou piorar. Mentira! Mentira! Tem muita gente aí que o irmão do lado dela está sem um gás em casa. Aí ela vai lá e dá, sabendo que o irmão está sem o gás, que poderia comprar o gás para o irmão. E qual é o problema se você pegasse esse dízimo, ou essa oferta, e comprasse o gás e ajudasse seu irmão? Você não está ajudando da mesma forma o próximo? Não é isso o dízimo e a oferta? Para fazer? E é isso que muitos fazem. Usam para ajudar o próximo, usam para se promover. Usam para criar patrimônios. Bem, meus irmãos, a verdade, ela sempre vai doer. E sempre haverá os críticos da verdade. Mas a verdade vai prevalecer. E a verdade, um dia, vai fazer com que muitos que praticam ela não estejam no juízo final, diante de Deus. Mas vão fazer com que eles estejam no novo céu, nova terra. Desculpe. E eu vou estar no novo céu, na nova terra. Porque eu almejo muito esse lugar. Não tolere o que é errado na sua vida. Arrependa-te, como diz Apocalipse. Tá certo? Para que você possa ser por Deus abençoado. Acabe de ler essa carta de Apocalipse aí da Tiatira. Tá certo? Saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E que nós possamos estar junto neles. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.